Olá, meus amados, graça e paz. Passando aqui bem rapidinho da parte do Eterno para deixar um recadinho do coração dele ao teu coração. Eu não sei como foi os últimos dias da tua vida, nem sei como está sendo o momento até aqui. Mas eu vim dizer para você que quando Jesus marca uma data para mudar a nossa vida, somente nós mesmos podemos impedir o agir de Deus. A palavra do Senhor de Gênesis, Apocalipse vai nos mostrar que Deus sempre esteve presente diante daqueles que confiavam no Senhor. Aqueles que acreditaram que Deus podia mudar a história viveram um milagre. E não vai ser diferente com você, não vai ser diferente com a tua família. O que você não pode fazer é ficar preso a um cenário onde de fato você já viu que não tem mais o que fazer. Deus quer que você rompa. Deus quer que você viva coisas novas. E muitas vezes você e eu estamos presos a algum cenário, porque não conseguimos deixar algumas coisas para trás. E isso impede, de fato, que a salvação de Deus chegue nas nossas famílias, mude, de fato, a nossa própria vida. Claro que não existe nada mais importante do que a vida eterna, o nosso nome escrito no livro da vida. Entre riquezas, amizades, amores, nada vale o preço que Jesus pagou na cruz, por mim e por você. Foi um alto preço de cruz, de morte, para que de fato nós tivéssemos a vida eterna. Então não deixe que essa circunstância, que esse problema, talvez um pecado, uma tristeza, uma depressão, te tire de perto de Deus. Pelo contrário, se apegue mais nele, porque aí você vai vencer isso que está querendo vencer você. Talvez é um casamento falido, onde de fato a pessoa não quer voltar, não quer viver o que Deus prometera e você está preso a um sentimento talvez de culpa, dizendo: "Ah, se eu tivesse feito, se eu tivesse vivido", e você acaba não vivendo coisas novas porque está culpando-se ao tempo todo. Eu sei que você e eu erramos pelo caminho, só que nós não podemos deixar que os erros dos outros impute sobre nós algo que nós não cometemos. O Senhor Jesus, uma certa feita, vindo de uma festa, resolveu entrar numa porta, resolveu cuidar de alguém. Esse homem estava há 38 anos na mesma situação. Todos os dias ele ia no tanque de Betesda, esperando ali o movimento das águas. Segundo a tradição, dizia que um anjo mexia nas águas. E quando essa pessoa pulasse na água, aquilo que ela tinha era arrancado. Só que aquele homem tinha limites. Alguém levava ele até aquele alpendre. Só que ninguém ajudava ele a dar um passo a mais. Sabe o que acontece? Tem gente que até nos ajuda. Só que quando vê que a dificuldade que nós enfrentamos é maior do que ela imaginava, ela nos abandona no meio do caminho. E fica difícil romper quando sozinho ficamos pelo caminho. Só que tem coisas que o próprio Senhor Jesus prefere que você e eu estejamos sozinhos, para que Ele mesmo faça, para que Ele mesmo coloque a mão e a glória atribuída a Ele. Lembra Moisés? Ao chegar na beirada do mar, não sabia o que fazer, não sabia para onde ir. E o povo todo ali precisando de um socorro. Moisés, então, por sua vez, pergunta ao Senhor o que de fato deveria ser feito. E o Senhor responde para ele: Moisés, o que tu tem nas mãos? Eu tenho um cajado. E era tudo o que Moisés precisava, a chave para abrir aquela porta. O que Deus está dizendo para mim e para você é que a chave para abrir esta porta está na palma das nossas mãos. Muitas vezes o pecado, a murmuração, algumas coisas que cometemos pelo caminho acaba nos afastando da presença de Deus. E aí é difícil abrir a porta quando nós não temos Deus ao nosso lado. Algumas coisas impedem o agir de Deus sobre nós. E aí vai ficar mais difícil ainda. Por isso eu venho dizer para você: não abra mão da tua fé. Não abra mão da tua amizade, da tua intimidade com Deus. Independentemente se o mar está à tua frente, independentemente se colocaram muralhas, assim como as muralhas de Jericó,
Independentemente se te jogaram num calabouço, igualzinho fizeram com José. Sujaram as vestes, denegriram a imagem de José. Só que eu vim dizer para você que, diante dos olhos de Deus, nada passa despercebido. Eu sempre falo que aquilo que é nosso por direito pode dar volta ao mundo e sempre volta pra gente. Só que tem coisas que retornam para as nossas vidas, mas nós já estamos tão maduros, já estamos tão crescidos na fé, já estamos tão longe, já rompemos um grande, grande caminho, que às vezes simplesmente não queremos mais aquilo que outrora nós orávamos. Nós somos assim. Tem hora que a gente ora tanto para Deus trazer alguém de volta, oramos para Deus abrir uma porta e quando Deus abre, a gente entende que, Pai, eu já tô tão longe, eu já cresci tanto no Senhor, que aquilo que outrora me fazia falta, hoje não me faz. Por isso, eu quero que você entenda. Viva aquilo que Deus tem permitido você viver. Claro que tem coisas que vai sim voltar para o nosso caminho e nós vamos continuar. Mas tem coisas que você vai ver. Olha para dentro de você. Tem coisas que você vai ver e você vai entender que você nem precisava daquilo para viver. Chorou tanto, pediu até a morte e hoje tá aí dizendo, olha, para quem tava passando pela prova, achando que ia morrer, nossa, olha só. Hoje o teu testemunho serve de testemunho para outras pessoas. Jesus chega naquele homem paralítico e pergunta para ele, você quer ficar são? Isso está relatado em João 5, a cura de um paralítico de Betesda. E quando Jesus pergunta para ele assim, você quer ficar são? Aí ele abre a boca, ao invés de falar, eu estou aqui há 38 anos, moço. Ele poderia falar assim, há 38 anos eu estou aqui precisando de um milagre, sabe? E eu quero esse milagre hoje. Mas aí ele estendeu a conversa porque ele estava machucado, estava ferido. Ele poderia só ter falado, sim, eu quero. Você vai me ajudar a cair aí nessa água quando esse anjo mexer? Não, mas ele disse, olha, eu não tenho ninguém para me ajudar. E quando a água mexe, há movimentos nas águas, eu não consigo pular. Eu tenho limitações. E aí ele começa a contar toda a vida, toda a história para Jesus. E o que eu vim dizer para você é que Jesus só quer saber de uma coisa. Você quer sair dessa situação? Não, ele não quer saber se você não teve ajuda, se te julgaram, se te caluniaram, se levantaram um falso testemunho contra você, se fecharam uma porta, se te jogaram para fora. Não é a pergunta. Jesus está perguntando para você, você quer sair dessa situação? Você quer romper? Você está preparado para viver um novo? É isso que ele está perguntando. E Jesus então fala para aquele homem, para que ele pudesse pegar o seu leito e ir embora. Olha só, no versículo 8 diz, Jesus disse-lhe, levanta-te e toma a tua cama e anda. Jesus estava dizendo, olha, até ontem você dependia dessa cama, você ficava sobre ela, agora você terá o controle sobre essa situação. E Jesus dizendo para mim e para você, que até ontem o problema nos carregava, só que agora aquilo que era vergonha vai servir de testemunho. E aquele homem então pega a cama, logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Não era um dia propício para um milagre, não era permitido, na verdade, fazer-se milagre. Só que eu vim dizer para você que no dia que você imagina que Jesus não vai mudar a tua vida, é justamente aquele dia que Jesus vai mudar a tua vida. Talvez aquele homem poderia ter pensado, eu não vou hoje, porque hoje é sábado. E o anjo não vai mexer nas águas. Não, hoje ninguém faz nada. É melhor eu ficar em casa. Não, ele foi. Jesus nasceu, aquele homem já estava naquela condição. Tinha 38 anos que aquele homem sofria com o mesmo problema. Eu vim dizer para você que num dia improvável, é o dia onde Jesus escolheu para mudar a tua vida. Então aquele homem seguiu e muitos perguntavam para ele dizendo que porque ele levava a cama, não era lícito levar a cama naquele dia. E ele disse, olha, eu não sei. A única coisa que eu posso te dizer é que aquele homem que me curou, ele disse, levanta-te, toma tua cama e anda. E eu tô curado.
Em meio a milagres, alguém ainda questionava, alguém queria acusar. O que eu quero que você entenda é que, independentemente da vida que você vai levar, sempre vai ter alguém para te acusar, sempre vai ter alguém para te apontar, sempre terá alguém para colocar você para baixo. Por isso você tem que se apegar naquilo que Jesus falou para você. Romper é a única escolha que você tem no dia de hoje. Romper é a única escolha que você tem nesse dia de hoje. Em meio à crítica, ele precisou seguir. Uns não concordavam, outros não gostaram, ele precisava seguir. Muitas pessoas não vão gostar da decisão que você vai ter que tomar. Só que você precisa tomar a decisão e seguir a tua vida para que o novo de Deus rompa sobre você, sobre a tua casa e sobre tudo quanto você tem clamado. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que lhe disse: toma a tua cama e anda. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado. Em razão de naquele lugar haver grande multidão. Sabe, Jesus não queria aparecer. Só que o milagre que acontecera na vida daquele homem ia falar pelo nome de Jesus. Eu vim dizer para você que o que vai acontecer na tua história, algumas pessoas aí vai ter que entender que é só Jesus mesmo, que ainda faz milagre neste século presente. Embora a humanidade vivendo aí situações catastróficas, temos que orar pelo nosso país, pelo Rio Grande do Sul, pela nossa família, pelos países vizinhos. Mas muita coisa é descaso da humanidade, o governo não cuida direito, a população não se atenta e outras cumprimento da própria palavra de Deus. Então, em meio a todo esse caos, Deus traz socorro, Deus traz o alívio, Deus ainda sustenta. Vocês viram aí o cavalo que ficou aproximadamente 4 dias em cima de um telhado, ali, esperando o socorro. E Deus enviou socorro, eu até me arrepio. Pessoas, uns infelizmente encontrados sem vida, pessoas que perderam família, seus bichinhos, porque casa, carro, roupa, a gente traz, mas uma vida não tem como trazer. Então é em meio a tudo isso que nós temos vivido, dor, partida, que Deus ainda continua cuidando de nós. Não viemos ao mundo para viver só dias de glória. Haverá dias de choro, dias de sequidão, dias de porta fechada. Mas em meio a tudo isso, não podemos perder a fé em Deus. E Deus ainda envia anjos para nos socorrer. Anjos celestiais e às vezes usa pessoas mesmo para nos resgatar. Eu não sei o que você tem passado, mas eu quero te dizer que se você deixar Deus trabalhar na tua vida, Deus vai levantar anjos, pessoas, para poder também ser coluna junto com você. Gente que vai entender que não te conheceu pelo acaso, é Deus que apresentou. E você precisa entender que o novo de Deus está chegando na tua vida. Aquele homem, então, disse que não havia como eu explicar quem havia o curado. Ele só tinha que viver o milagre, e milagre, como eu sempre falo, não dá para explicar. Milagre só dá para viver. E aquele homem viveu. Talvez hoje você estava sem esperança. E Jesus mandou eu entrar aqui com esta palavra para dizer para você que quando ele chega, ele não pede palpite, ele não pede aprovação humana, ele simplesmente decide e faz o milagre na tua vida. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão daquele lugar estava cheio. Tem hora que Jesus fica calado e deixa o milagre, o operar dele ir falando aos poucos. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse: eis que já está são, não peques mais, para que não suceda coisa pior. O que Jesus estava falando para ele tenha sabedoria em tomar cada atitude, porque senão você vai trazer coisas piores. Uma resposta na hora errada pode fechar uma porta para nós. Os ouvidos que nós emprestamos às más conversações pode nos lançar fora da presença.
É isso que Jesus estava dizendo para ele. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Aí ele foi até os judeus e falou: olha, vocês não estavam tão curiosos para saber quem de fato havia me curado? Foi Jesus. Foi Jesus. No tempo certo, Jesus esclareceu tudo. Eu vim dizer para você que no tempo certo, Jesus vai esclarecer tudo. Não fica batendo boca. Não tenta justificar-se. Deixa que no tempo certo, Jesus esclarece. Jesus conta. A palavra do Senhor vai dizer que Deus ele não tem o inocente como culpado. Então, se colocado na balança, o Senhor está vendo o teu coraçãozinho, ele vai te justificar. Ele vai fazer com que essa muralha caia por terra. Ele vai de fato abrir este mar. Ele de fato vai até você. Tinha 5 alpendres, 5 entradas. E Jesus escolheu a entrada certa. O que você precisa entender é que Jesus sabe o que está fazendo. Ele sabe onde precisa ser trabalhado. Ele sabe o coraçãozinho que você já entregou a Deus, que precisa ser moldado, mudado. Ele sabe dessa porta que você tanto clama para que Ele abra, para que você saia dessa situação. Jesus chega na hora certa. Era um sábado, um dia que não era propício para milagre. Porque eu vim dizer para você que hoje, talvez, não era propício mesmo para essa pessoa te ligar, te mandar uma mensagem, talvez para o seu currículo ser visto. Eu não sei o que você tem orado. Uma vaga num hospital, alguma coisa que você precisa fazer, uma liberação de uma carta no banco, da justiça, eu não sei. Mas eu vim te dizer que hoje é o dia propício para Deus mudar a tua vida e tua história. Quero agradecer aos irmãos que têm compartilhado, feito parte desta família, têm orado por mim, pelo meu ministério, orado um pelos outros aqui no canal. Somos uma família. Eu não vou deixar de orar por vocês nunca. Quero agradecer aos irmãos também que têm nos ajudado, semeado nessa obra, nos ajudado com raçãozinha para pet, nos ajudado com cestas básicas. Deus multiplique 100 por 1 tudo quanto você tem plantado. Eu quero dizer para você que talvez o que Deus tirou na tua vida é porque Ele quer te entregar algo maior. E tem casos aqui que algumas coisas perderam o controle, só que não era Deus tirando, era obra do inimigo. Então pode ficar tranquilo que no tempo certo Deus vai restaurar, Deus vai trazer e o teu milagre será contado para a minha fé e a fé de muitos aumentar. Tem muita coisa boa chegando no meio disso tudo que você tem passado. Somente creia.